Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas. Hoje o nosso programa semanal, falando de Espiritismo, com Ana Bastos e Roseni, vai abordar o tema da serenidade diante das aflições. Aliás, né, Ana, que tema importante para todos nós, né? Em todo tempo esse tema é importante, porque a cada dia nós estamos vivendo experiências que nos colocam à prova. E qual que é a prova que a gente tem que dar de tudo aquilo que a gente recebeu até agora? Serenidade. O equilíbrio, a fé, A né? fé, a coragem. Nós temos que nos recordar que o grande benfeitor Bezerra de Menezes nos disse que agora nós vivemos o tempo de praticar aquilo que o Espiritismo vem nos ensinando há tantos anos. Agora é a hora do exercício. É na turbulência que a gente mostra de que material que nós somos feitos. É verdade. E tomara que a gente consiga mostrar que nós somos feitos de fé, fé racional, fé forte, fé inabalável, como disse o codificador da doutrina, né? E que a resiliência esteja em nós, para mesmo após as tempestades, as lutas, nós levantarmos, prosseguir com a mesma coragem, com a mesma determinação de antes. Exatamente. Quando Allan Kardec recebeu a codificação, naquelas conversas que ele tinha lá com a falange do Espírito da Verdade, ele recebeu uma informação que dizia assim, que a evolução do nosso planeta, a passagem do nosso planeta, deixando de ser planeta de expiações e provas, para se transformar em planeta de regeneração, levaria mais ou menos 300 anos. Mas que este processo já havia se iniciado 100 anos antes da codificação. Na verdade, se a gente for observar algumas dicas que são passadas, começou há 2000 anos. Quando Jesus falou assim, eu vos enviarei um outro Consolador. Então, na verdade... Esse foi o processo de ensinar-nos a amar. E na verdade, nunca há uma ruptura. Ontem era uma coisa, hoje é outra. A coisa delineia, flui assim suavemente. Né? Eu costumo dizer que Deus é muito gentil. Ele é muito delicado. Ele faz com que as coisas fluem. De repente, pensava, gente... Há um ano era assim, agora não é, e eu não percebi. As mudanças vão acontecendo. E se nós formos olhar da época em que os espíritos anunciaram a Kardec, né, que já havia 100 anos desse período de transformação, para hoje, então nós nos encontramos no ápice da transição planetária. Fazendo nossas contas, se a codificação, o primeiro livro, foi publicado no ano de 1857, então começou esse período de transformação no ano de 1757, né, que Ana? não seja 1757. Mais ou menos, 1750, né? Isso. Somando-se a esse ano 300 anos, que ano nós teremos? Seria 2057. Que é uma data que também Emmanuel corroborava, né? Também, né? Mas isso não deve ser a nossa preocupação. Porque a reflexão espírita, ela não está preocupada com dado histórico. Exatamente. Com falar, viu, eu falei e tal. Não, mas vamos pensar assim, e a essência? Como nós vamos reagir diante desse momento? Porque é pela reação que se conhece o cristão. Exatamente, né? Nós estamos aí, né? Fala-se tanto é a transição planetária, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Com o mundo e comigo. E com você. Nós temos que lembrar que na Gênese fala que neste período as mudanças ocorreriam era na humanidade e não no planeta, que seriam as entranhas da humanidade. Não mais as entranhas do planeta. Exatamente, que seriam revolvidas. Então, a transformação, gente, ela tem que ocorrer em nós, de dentro para fora. É a reforma íntima que a doutrina espírita prega e cobra tanto de nós.
Porque através da reforma íntima é que nós vamos conseguir acompanhar esse processo de evolução do planeta. Porque a evolução do planeta é a evolução dos espíritos que o habitam, né? Encarnados e desencarnados, como bem disse Allan Kardec, que nós só seríamos um planeta mais evoluído quando fossem mais evoluídos os espíritos encarnados e desencarnados. Isso daí por causa é da um sintonia, processo né? voluntário. Isso. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou evoluir se o outro não evolui? O outro é o outro. Eu tenho que cuidar de mim, me vigiar, orar, me burilar, descobrir aonde que está o meu lado negro, o meu lado sombra, acender uma velazinha, não posso ser um sol, vou acender uma velazinha. Eu não que dou seja conta, uma luz pequena, mas que seja luz, né? Que seja luz, porque as trevas se afastam na presença da luz. Exatamente. E essa deve ser a nossa preocupação. E quando nós falamos de serenidade diante das provações, diante das lutas, diante das tempestades, nós vamos encontrar assim, um respaldo imenso na obra espírita. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, ele recomenda o seguinte, eles recomendam, que são vários espíritos que contribuem nessa obra, né, que diante do sofrimento, a gente avaliar, eu tenho responsabilidade hoje, né, no caso das causas atuais das aflições, se eu não tenho responsabilidade hoje por aquela provação, provavelmente ela vem do passado. Bom, se ela vem do passado, eu estou passando por esse processo, por esse cadinho de dor, de angústia, às vezes traições que acontecem. Toda forma de dor, né? Toda forma de dor. Mas eu devo lembrar o seguinte, a gratidão a Deus por essa encarnação. Exatamente. Porque essa é a nossa oportunidade de resgatar as nossas falhas passadas, aprender né? E nos preparar para um futuro glorioso. Evolução. Então, essa é a melhor das nossas encarnações e nós devemos aproveitar tudo isso. Né? Como o nosso irmão André Luiz afirma, que esse é um minuto precioso e que nós devemos usá-lo sem desperdício, por invigilância ou por ociosidade ou bendito do vitimismo. Né? Não, nós não somos vítimas, nós somos construtores do nosso futuro. Então, serenidade, equilíbrio, fé, e nós temos que nos lembrar também que nós sabemos que o que move o espírita é a caridade. Né? Mas de que maneira praticar a caridade nestes períodos que nós estamos vivendo? Porque nós não estamos falando aqui somente da caridade material. A caridade material ela deve chegar sim, mas nós temos que saber que há nesse momento de fragilidade da humanidade muitas pessoas que estão em sofrimentos imensos, né, Ana? E que basta uma palavra para acerenar aquela pessoa, jogar água naquele fogo de medo, de ansiedade, de insegurança, às vezes até de raiva, de revolta. Isso. Né? Então isso é uma palavra, um olhar, um abraço, um ouvir. Às vezes você não tem que falar, você tem que ouvir. Detemos um conhecimento enorme, né? Nós temos um conhecimento enorme que vai ficar inutilizado se nós não o colocarmos em prática. Então nós temos que exercitar a boa prática do bem viver, do amparar ao próximo. Quantas pessoas estão na solidão? Quantas pessoas estão desanimadas, com medo, cheias de temores, de receios? A depressão hoje em dia está assim espalhada de uma maneira, né, Ana, que chega a assustar a gente. E levando a consequências desastrosas. Consequências infelizes para quem vai, para quem fica, porque nós espíritas sabemos que aquele que se autoextermina sofre muito no plano espiritual, mas quem sabe, gente, através de uma palavra, através de um abraço, hoje em dia a gente não está podendo nem abraçar, mas as palavras, elas são abraços, as palavras são formas de carinho, o otimismo diante de toda a situação
Então a gente tem que saber usar desse conhecimento que nós temos para contribuir com esse momento do planeta, né, Ana? Com esse momento da humanidade. Inclusive, levar às pessoas o conhecimento disso tudo que nós temos, né? Esse conhecimento sobre esse período de transição. E que não vai ser assim, cheio de catástrofes. Não, a mudança é interna. Nós é que temos que abrir as nossas mentes para as belezas da criação divina. Se nós formos pensar que a gente está querendo realçar essa questão da serenidade, vamos pensar que você está entrando numa obra que está tudo arrebentado, né? Se a gente entra ali assim, meio... como é que eu vou dizer assim, aquela mudança, assustado, né, Ana? Não, mas é que eu tô falando mesmo assim de você Da construção. enfrentar. Não tá lá tudo coisa. Aí você chega assim de qualquer maneira, você corre o risco de tropeçar, de pisar num prego e tal. Mas se você chega com calma, vai pisando, se você chega do outro lado sem o menor prejuízo, sem a menor dificuldade, sem sentir dor, sem nada. Então você chega onde você quer chegar, passando pela tribulação e sem levar nenhuma dificuldade. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias faz uma comparação desse período com uma mudança. É como se você morasse vamos supor, num prédio de apartamentos, você mora no 2º andar, né? E aí você quer passar para o 3º andar, que é um apartamento muito melhor, mais confortável. E então, se você chega ali no momento da mudança, o que você observa? Coisas espalhadas, coisas fora do lugar, que é o que toda mudança exige. Você tem que carregar as coisas boas, tirar as coisas que você já acha que não vai te servir mais, jogar aquelas coisas fora, desapegar e levar com você para o outro apartamento só o que é bom, só o que vale a pena. Então, essa comparação do Haroldo é ótima, porque é o que nós estamos vivendo agora. Tá bagunçado, gente? Parece que tá bagunçado, mas está se renovando. Porque, vejam bem, Deus não perdeu o controle do nosso planeta. Aliás, tem uma frase muito importante. Deus não erra. Exatamente. Adoro essa. Deus não erra. Aí, mas eu tô sofrendo muito, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Equilíbrio. O equilíbrio. Serenidade. Tá tudo bagunçado? Vai pisando devagarzinho. Pensando, você vai chegar lá. Vamos colaborar com a organização, vamos fazer a mudança levando um móvel de cada vez, vamos tirar dos nossos caminhos, das nossas vidas, de nós, o que não é bom. Não vamos carregar cacos, né? Vamos levar apenas coisas boas, bonitas com a gente, para a gente poder chegar nesse apartamento do 3º andar, né? Com tudo preparado, com tudo pronto, para a gente poder saber viver e aproveitar essa nova oportunidade. E guardando sempre a gratidão em nosso coração por termos aprendido com tudo aquilo que nos veio. E eu agradeço muito a paciência de vocês. E eu quero sugerir que vocês se inscrevam nesse canal. Isso, tanto para fortalecimento, como para que o YouTube indique-o para as outras pessoas em termos de temática. Tivemos boas visualizações do nosso primeiro vídeo, queremos agradecer vocês, mas há necessidade de que vocês se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar. Comenta, indica novos temas. Nós não construímos nada sozinho. Já que nós estamos falando aí de construção, ninguém constrói nada sozinho. Somos todos agentes de transformação. E nós agradecemos muito a vocês, a espiritualidade amiga que tem nos inspirado. E nós rogamos ao Divino Mestre Jesus que Ele possa abençoar a todos, a toda a humanidade e envolver a todos em vibrações de paz e de luz. Um grande abraço para vocês.